Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para falar aí sobre um material que começou faz um tempinho, né? Uma expectativa muito boa, teve sim um certo hype, que depois começaram aí a enxurrada, né, de críticas, e hoje realmente pouco se ouve, se vê aí falar desse material. Eu estou falando do Batman aqui, do Rafael Grampá. Tá com uns dias aí, não? Uma semana mais ou menos. Fui lá na Panini Ponte, aqui em Fortaleza, né? E já estava por lá. Peguei essa terceira edição. Curioso que tinha pego aí uma promoçãozinha na Amazon e depois o pedido foi cancelado, né? Já comentei isso aqui outras vezes, né? Essas marmotas aqui, de vez em quando a Amazon apronta comigo. Mas né, consegui aqui a edição. Temos aqui o primeiro volume, o segundo volume e agora os três aqui, né? Finalmente. Para a alegria de muitos e o desprezo de outros. Então, essa fase aqui de histórias, ela vai até o volume 4. E hoje vamos discutir um pouco sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Amistad HQs. Eu peço que, por gentileza, vai deixando logo o seu like. E se você ainda não é inscrito, o que é que está esperando? Se inscreva, dá aquela força marota. Desde já, meu muito obrigado. E vamos aqui falar bem do Batman do Rafael Grampá, ou não. Pois é, meus caros amigos, aqui nós temos né, essa obra do Grampar que saiu, está saindo, né? Porque ainda falta ainda o livro 4 ou o volume 4 pelo selo Black Label. Aqui tem gerado algumas polêmicas, nem digo nem polêmica, realmente tem sido gerado um desprezo. O problema é que já começou no espaço entre as edições. Isso aqui demora demais, são basicamente 2 anos para se chegar a 3 edições. Né? Uma coisa que se esperava aí pelo menos 3 meses, 4 entre uma e outra. Né? Mas enfim, isso colaborou, diga-se de passagem, para que esse trabalho né, ficasse um pouco esquecido, né? Fosse perdendo força ao longo dos meses. E você pode falar, cara, eu vi no começo aí, você falou bem né, desse material. Sim, falei. Para mim, apesar dos pesares, ainda vale a pena, senão não estaria aqui né, com os 3 volumes. Mas realmente, existem algumas coisas que precisamos ponderar. E é como eu falei para um colega, ele disse, olha, essa semana você está muito reclamão. Reclamou aí que há um exagero né, na mídia em cima do Batman, muita coisa do Batman sendo vendida, depois reclamou de saga. Certo, eu sempre faço alguns vídeos dando essa minha opinião. Na verdade, eu não estou aqui para querer mudar nada. Mas eu me considero um grande consumidor de material de Batman, principalmente quadrinhos. Então, se eu estou fazendo aqui um vídeo, nada mais que normal, eu, dando as minhas considerações, fazer algumas críticas. Né? Como eu já fiz várias vezes questão de preço, de entrega, e realmente dei minha opinião, não disse que eu estou certo, né? Para ficar bem registrado aqui, dei apenas a minha opinião sobre esses assuntos, principalmente o que eu esperava da saga. E aqui não vai ser diferente, né? Então, uma coisa é eu dizer assim, ah, não presta, é lixo, não compre, não compre, isso aqui é cafona, é brega, é raso, né? Como teve um canal aí que ajudou, né? Principalmente não lembro no livro 2 aqui, não vou citar o nome, né? É um tal de Francisco aí, amigo do Fred Flintstone, que eu até entendi o que ele quis dizer, mas, cara, isso aí ajudou muito aquela galera aí, né? Maria vai com as outras, a realmente deixar isso aqui de lado. Bem, o que eu posso falar desse novo Batman do Rafael Grampar, que ele tem gerado aí discussões intensas, né? Que para alguns é uma obra-prima visual, né? Com sua narrativa marcante, já para outros é só mais uma versão ultra violenta, né? De um personagem que já foi muito mais do que socos, sangue e sombras. Mas afinal, né? O que é o Gárgula de Gotham do Rafael Grampar? É uma arte ou é um excesso? Então, né, vamos lá aqui mostrar as edições e fazer aí ele velho bate-papo. Estou aqui com os três, né? Vocês darem uma olhadinha. Aqui o primeiro, né, ele veio com preço de R$ 24,90. O segundo, R$ 24,90. O terceiro, R$ 24,90. Então, pelo menos, apesar do tempo longo aí entre as edições, o preço se manteve o mesmo. Né?
E com relação ao número de páginas, só o terceiro livro aqui, o terceiro encadernado, que só lá no final tem bem pequenininho, lá 52 páginas, nos outros nem isso, né? E também, se você for olhar, você vai ver que não tem aqui nas páginas a numeração, né? Então já foi o primeiro ponto, né? Quando você não sabe nem o número de páginas, tem que contar aí folha por folha, né? Então já foi uma coisa que ficou muito bacana. E assim, o Rafael Grampar ele ficou bastante conhecido, né, com trabalhos como Frank Miller. Ele tem um estilo autoral, né, cheio de traços assim, expressivos, corpos distorcidos e atmosferas densas. Que em Gargoyle de Gotham, ele reinventa Gotham como uma cidade ainda mais doente, suja e brutal. É visualmente impressionante, né? De cara assim no primeiro encadernado aqui, no primeiro volume, né? Mas essa estética extrema, né, está a serviço da história ou da vaidade visual, né? Foi um dos primeiros questionamentos. Mas a primeira edição, ela fez sucesso, no primeiro volume, vou chamar de livro 1, né? Para não ficar aqui, como tem aqui na capa. Então, o primeiro livro realmente fez, né? Fez sucesso, apesar de que o vilão, né? O Chorão aqui, meio que caiu numa espécie de chacota, mas deu para relevar. A arte eu gostei, na época elogiei bastante. O roteiro, um pouco inferior à qualidade da arte. Não sei se é porque o vilão, né, meio tosco aí já passou essa impressão para nós. Mas enfim, foi um livro que fez bastante sucesso. E aí veio o livro 2, né, capa lindíssima, né, uma das capas mais bonitas dos quadrinhos do Batman dos últimos tempos, né, tem que falar isso aqui. E realmente a história, né, teve continuidade com a questão desse vilão, o Chorão. E aqui onde surgiram críticas, né, a partir de algumas pessoas, de canais, com relação à profundidade do texto. Né? E o roteiro aqui ficou muito raso. A arte continuou, né, bem interessante, né, mostrando aí as peculiaridades do Grampar. Mas, né, como o nível do roteiro, para a grande maioria, foi ficando cada vez mais fracos e mergulhados em críticas, principalmente para a galera do YouTube, isso aqui realmente foi deixado de lado por muitos. E tudo bem se você vai ao longo do tempo não vai gostando de uma obra ou de outra, mas né, você do nada dizer que é muito bom e depois dizer que não presta, né? Eu posso dizer que esse material aí foi caindo um pouco o nível, mas voltar atrás, eu acho que muita gente foi mesmo na opinião de uma galera aí. Um ponto interessante é que, outra coisa observada, é que o Batman do Vampire, ele praticamente abandona o Bruce Wayne, né? Se entrega completamente à persona do morcego. Nós sabemos que o Bruce Wayne ele é importante também nas tramas, né? Não, o Batman sem o Bruce Wayne, para mim, fica faltando realmente alguma coisa. Então ele vai se afastando cada vez mais da humanidade para viver um símbolo, né, do puro medo. Então, é uma crítica profunda ao estado mental do personagem, ou será que mais um exagero aí por parte do Grandpa que só reforça a ideia de que o Batman virou um justiceiro psicótico, né? Então isso foi muito também mencionado. E aí chegamos, né, no terceiro, essa capa aqui estilosa do Coringuinha. Realmente, quando isso aqui chegou, eu tive que consultar, reler as outras, porque essa demora realmente esfria muito o negócio. Cara, e aqui, pra mim, o bicho pegou um pouco, sabe? Essa questão aí da relação do Coringuinha aí com o Chorão. Eu achei o negócio meio louco, né? Realmente aí, uma coisa que remete aí ao lado psicótico da... E aqui você vê, de fato, o Batman cada vez menos sendo o Bruce Wayne, né? E de uma forma que, talvez para muitos, né, não tenha sido bem digerido. Então, assim, eu achei dos três, né, esse aqui, mais ou menos. A questão do roteiro, realmente, continuou um pouco mais aquém que a arte. A arte eu continuo achando bacana, esse estilo eu acho muito bacana. Mas, enfim, lógico que vamos esperar aí o livro 4 para ver o desfecho disso tudo, né? Pode ser que isso aqui faça mais sentido quando a gente tiver o 4 para esse desfecho, né? O que podemos dizer da obra é que ela é graficamente violenta, né?
quase chegando aí a ser algo grotesco. E há quem diga que isso é apenas fiel à realidade da criminalidade. Outros acham que é um recurso visual para chocar e dar falsa profundidade, né? Então, afinal, o sofrimento que está sendo explorado para refletir, ou é apenas algo simplesmente para impressionar? Mais do mesmo. O próprio Grampa ele diz que está criticando o culto à violência e ao trauma, mas a forma como tudo é retratado, né, o vilão grotesco, a dor psicológica intensa, pode acabar alimentando exatamente o que ele critica. Né? Então, assim, será que ele caiu na armadilha, né, de glorificar o que ele queria denunciar, né, e acabou se perdendo? Né? Então, fica para você esta reflexão. Então, aí o que eu posso deixar aí, né, para a nossa reflexão é o seguinte: o Batman de Rafael Grampa é, sem dúvida, visualmente poderoso, mas a pergunta que não quer calar: ele traz uma nova leitura sobre o personagem ou é apenas uma embalagem artística para o mesmo velho Batman sombrio e violento? Então você acha que a arte é com um propósito ou é uma violência disfarçada de profundidade? Pois é, meus amigos, então, né, isso aqui foi a minha visão, minha ótica, né, o que eu pude absorver. Não estou dizendo que eu estou certo, mas era o que eu queria compartilhar com vocês. E, obviamente, saber a sua opinião aqui nos comentários. Né? Será que eu estou certo? Qual foi a sua concepção desse material? Lógico, para você que está acompanhando. Conheço pessoas aí que só comprou o primeiro, depois largou. Eu vou continuar. Eu vou ver o que é que traz aí no livro 4 para esse desfecho. E aí, tendo todo esse desfecho, a gente faz aqui um novo vídeo para realmente dar o nosso parecer final com relação a essa obra do Rafael Grampa. Então eu queria agradecer a você que assiste aos nossos vídeos até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário, na sua crítica, sua sugestão, né? Enfim. E o que você esperava e o que você encontrou no Batman do Rafael Grampa. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. E a gente se vê por aí. Tchau.